Não tenho diarista. Como que eu faço para ter uma casa mais organizada, com mais consciência, com menos bagunça, com mais tranquilidade? Como que a gente faz isso? Oi, 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 seja bem-vindo ao canal. No Organize Todo Dia de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Como organizar a nossa casa, cuidar da nossa casa sem diarista e ainda assim manter uma certa paz, tranquilidade, conciliando com o nosso trabalho e com toda a nossa vida pessoal. Meu nome é Ked, seja muito bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje está cheio de dicas e antes de tudo eu quero pedir para você se inscrever neste canal se você não é inscrito e deixar seu like. Deixou? Então agora vamos lá. Se você está sobrecarregada, sem tempo para nada, vive cansado, esse vídeo é para você. Primeiro de tudo eu quero dizer algumas coisas aqui que a gente já precisa internalizar. Principalmente quando a gente não tem um diarista, quando a gente não tem alguém para ajudar na nossa vida, na nossa casa e a gente ainda tem que trabalhar fora, e enfim. Primeira coisa, gente, vida de adulto. Tem coisas que deverão ser feitas a gente tendo tempo ou não. Isso, tem coisas que não tem como fazer, não tem como a gente fugir. Quando a gente já aceita isso, já tira um peso, a gente já vai assim, bom, é isso, né? Vamos lá de acordo com o que a vida nos ofereceu, então vamos lá. Segundo ponto, entender, gente, que a nossa vida é orgânica. Então a gente faz hoje e amanhã ou depois de amanhã, semana que vem, provavelmente a gente vai ter que fazer novamente. Entender que nem sempre as coisas vão ficar perfeitas. A gente que não tem diarista não vai ter a mesma a organização, provavelmente, que uma outra pessoa que tem diarista, que às vezes trabalha só 6 horas por dia. Então, que tem uma outra condição social, né, financeira diferente da nossa. Então, quanto antes a gente aceitar a nossa realidade, muito mais leve nós ficaremos. Também saber, né, como eu falei, que a vida é orgânica, então nem tudo vai estar assim de acordo, às mil maravilhas. E a gente aprender a lidar com isso. Existem coisas que nós podemos controlar e outras coisas que não podemos controlar. O importante é que a gente pode ir aperfeiçoando e melhorando durante o processo da vida. Porque, afinal de contas, nós não viemos ao mundo para fazer coisas, e sim, como nos ensinam, né, os grandes filósofos, os mestres de sabedoria, nós viemos para ter a nossa realização humana, buscar a nossa felicidade e realização enquanto seres humanos, né? Viver através das virtudes, viver no tempo presente, de forma consciente e cada vez menos no automático. A minha primeira dificuldade em relação à rotina aqui de casa, que eu consegui detectar de forma mais objetiva, foi a questão da metrificação do tempo. Por exemplo, às vezes eu fazia a minha agenda de tarefa do dia, da organização aqui, colocava muitas coisas, mas eu não sabia de fato quanto tempo que eu ia demorar para realizar aquelas tarefas. Então eu enchia minha lista de tarefas durante um dia e acabava não dando conta de fazer tudo. E aí no final do dia eu ficava frustrada. Mas, matematicamente falando, em termos de tempo mesmo, cronológico, era impossível fazer todas aquelas tarefas naquele dia. Então, com o tempo, o que eu fui buscando entender? Que primeira coisa, eu preciso ter consciência do tempo. Do tempo que gasto em cada tarefa. Então a gente precisa, no começo, talvez se você não souber disso, pegue ali um relógio, veja ali, coloque o time para você saber quanto tempo que eu gasto para lavar um banheiro, quanto tempo que eu gasto para lavar a louça. E aí tem essas variações, né? A louça de um almoço, a louça do café da manhã, a louça de um jantar, por exemplo. Quanto tempo que eu demoro para organizar os objetos, quanto tempo que eu demoro para arrumar minha cama. E isso, gente, não é algo assim meio maluco, não. É porque quando a gente sabe o tempo para cada atividade, a gente pode, então, organizar a nossa agenda, o nosso tempo e distribuir as tarefas de acordo, né, com os nossos dias, com as nossas demandas. Porque, afinal de contas, geralmente, a gente está falando aqui de uma realidade é que a pessoa trabalha e não tem diarista. Então, você tem que fazer o trabalho. Eu digo assim, gente, trabalho não só trabalho de casa, né? Tudo é trabalho nesse caso. Eu falo assim, trabalho assim, que você tem uma carga horária de trabalho, né? Aquela profissional para você gerar recurso financeiro e mais o trabalho doméstico. Então, organizar o tempo, saber o tempo que cada tarefa precisa para ser feita, isso vai fazer com que a gente tenha mais clareza e aí então a gente pode planejar.
Disso, então, o que a gente vai fazer? Vai planejar a semana. Tem algumas tarefas que a gente vai fazer diariamente, como tirar o lixo, lavar a louça, e outras que a gente vai fazer semanalmente, lavar o banheiro, lavar as roupas, e outras que a gente vai fazer mensalmente, como limpar a geladeira, organizar algum armário, e enfim. Depois que nós definimos as tarefas que são diárias, das semanais e as mensais, agora a gente vai fazer o quê? Pegar a nossa lista de tarefa, a nossa agenda. Então, colocar, então, digamos que no sábado eu vou o quê? Lavar roupa. Na quinta-feira eu vou lavar os banheiros. Porque aí a gente já sabe o tempo que a gente vai gastar e a gente pode distribuir no nosso tempo. Então, digamos que na quinta-feira eu tenho um pouco mais de tempo à noite. Não, é no sábado. Não, é na sexta, no segundo. Então, a gente vai distribuir essas tarefas. Agora, tem algumas, gente, que são fundamentais. Por exemplo, e fazem toda a diferença. Arrumar a cama. Assim que você levanta, arruma a sua cama. Isso já vai dar para o seu dia uma outra cara. E para nossa casa também, nossos ambientes. Né? Deixa a casa mais organizada, mais leve. E isso cansa menos, inclusive. Então, é tirar o lixo, arrumar a cama, não deixar a louça para o dia seguinte. Eu sei, isso não é tarefa fácil, porque a gente fica cansado. Só que se a gente deixar a louça limpa, no outro dia a gente já começa já assim, de forma mais organizada. Porque senão, um dia acumulando com o outro, aí realmente fica muito difícil da gente estruturar tudo isso. Outra dica importante é o seguinte, usei, então vou lá, assim que terminei de usar, já organiza. Então, por exemplo, se eu fui lá, eu tô aqui no sofá, tô aqui descansando. Levantei, já arrumo as almofadas, porque já o ambiente já fica organizado. Mesa de trabalho, se for o seu caso do home office, né, como no meu caso. Terminei meu trabalho, já guarda a agenda, já tira os papéis, se tiver algum lixo, já joga fora, deixa já o ambiente organizado. Outra coisa também que eu faço para aproveitar o tempo, por exemplo, se hoje eu tenho que cozinhar, e aí eu vejo se eu consigo lavar roupa nesse dia. Por quê? Eu vou lá, começo a cozinhar, antes de eu começar a cozinhar, na verdade, coloco a roupa para bater na máquina, e durante isso vou fazendo a comida, né? E aí no intervalo outro que eu preciso fazer alguma coisa, esperar algum alimento cozinhar, eu consigo lá colocar uma roupa no varal, e assim vai indo. Então tem coisas que dá pra gente fazer assim de forma intercalada. Agora, esta dica que eu vou falar pra vocês, ela faz toda a diferença. Que é o quê? Investir em bons equipamentos e em bons produtos. Sim, gente, eu sei que às vezes nem sempre é possível. Aqui em casa mesmo eu já fiquei várias vezes usando aquele produto que era custo-benefício, que era aquele que podia comprar naquele período. Às vezes nem dava para comprar o período, então às vezes era só o bom e velho detergente e água, né? E bucha mesmo, ou esponja para esfregar. Mas, por exemplo, tem produtos que são muito bons e vai ajudar e facilitar no dia a dia. Recentemente, agora eu descobri o Cif para banheiros, para box de banheiro. Gente, aquilo ali é maravilhoso. Depois que eu descobri isso, e olha que eu já tinha sofrido. Só que ele é um pouco mais caro. Então, assim, só que eu ganho tempo, esfrego menos. Então, assim, poupa tempo para mim, então foi ótimo. Outra coisa que ajuda muito, que eu até tenho no meu vídeo no meu canal Kézia Cotrim, tem lá o ferro de passar roupa da Valita. Antes eu tava com outro ferro, que eu demorava, sei lá, mais de 20 minutos para passar uma camisa. Agora com o ferro novo eu passo rapidamente. Então assim, às vezes um equipamento que você tem na sua casa pode ser que ele esteja te atrasando muito. Então, às vezes, se você puder investir em produtos melhores, não quer dizer que sejam os mais caros, mas que você faça uma pesquisa para saber se aquele equipamento em si te atende. Igual o que eu tinha antes, como o meu esposo e eu, a gente usa muito camisa, roupa social, que precisa estar bem passada. O que acontecia? Aquele ferro que a gente tinha antes não atendia, eu demorava muito para passar. Então, escolha bons equipamentos para ajudar, comece a investir aos poucos, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Nós estamos investindo aos poucos em equipamentos que vão ajudar nessa limpeza, nessa organização. Outro ponto fundamental, se você não tem diarista na sua casa e você mora outras pessoas com você, coloque todo mundo para ajudar. Todas as pessoas, elas são responsáveis na organização da casa. Então, assim, se você mora, você e seu esposo, né, a gente vai, organize isso daí, para que, né, ainda mais se os dois trabalharem fora, né, ou né, tem seus outros trabalhos, todo mundo precisa contribuir nessa organização da casa. Então aí, né, coloque cada um, distribua as tarefas, cada um pode fazer no seu tempo, mas deixe bem claro quais são as tarefas que cada um vai fazer, porque, gente, juntos, a gente consegue organizar e depois aproveitar o tempo de uma melhor forma, porque realmente as tarefas domésticas, elas tendem a desgastar,
Pessoas cansadas, elas tendem a entrar em maior conflito. E aí, gente, quem quer morar num lar bagunçado e sem harmonia? Não dá, né? Uma coisa também bem importante que eu já faço, anualmente, eu faço uma organização da casa, 30 dias de organização, que aí sim, eu passo tarefa por tarefa, espaço por espaço. Inclusive, vai ter aqui no vídeo, no canal, no final do ano, o desafio dos 30 dias de organização. E depois, se vocês quiserem, me acompanhem, que eu posso postar aqui cada passo a passo de tudo que eu faço. Porque eu não consigo fazer essa faxina geral constantemente. Então, no meu caso, que não tenho diarista, eu faço essa faxina muito bem feita, digamos assim, com tudo que eu tenho que olhar na casa, tudo, desapego tudo mesmo, eu faço isso anualmente. No decorrer do ano, eu vou dando as manutenções e vejo aqueles pontos que eu preciso organizar com um pouco mais de frequência. Mas no geral mesmo, aquela bem grandona, que é do teto ao chão, eu faço uma vez ao ano. Tarefas organizadas, a gente com um bom planejamento, fazendo aos poucos, sabendo, gente, que nem tudo vai ficar perfeito, que às vezes você tem uma prioridade que naquele momento é mais importante do que às vezes, né, uma outra tarefa doméstica, e a gente tem que saber também harmonizar tudo isso. Quando a gente não tem diarista, quando a gente arruma tudo em casa a gente só, faz parte do jogo. E claro, né, gente, buscar sempre otimizar nosso tempo, sempre organizar, aproveitar 5 minutos, 10 minutos, dá para você, 5 minutos, você já coloca vários objetos no lugar. Então, aproveitar os pequenos momentos que você tem, porque uma casa organizada também, assim, ela ocupa um desgaste emocional muito grande. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de organizar, de trabalhar quando a casa está muito desorganizada. Então, assim, aproveite os pequenos intervalos, 5, 10 minutos que você tem, vai organizando, que aos poucos as coisas vão fluir na sua rotina. Agora, eu quero saber de você, se você tem noção, consciência de quanto tempo que você demora para lavar um banheiro, quanto tempo que você demora para lavar louça. Deixe nos comentários que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de mais um Organiza Todo Dia. Que a vida é assim, a gente se faz aos pouquinhos. Me siga lá no meu Instagram, Organiza Todo Dia, pra gente ficar cada vez mais juntinhos. No mais, deixe o seu like, isso é muito importante, e se inscreva no canal. Um beijo grande e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!